Esse é um podcast elaborado, gravado e produzido pelos alunos Gustavo Grilo de Andrade, Luana Cruz de Oliveira e Marcos Vinícius Araújo de Mendonça, do terceiro semestre de Letras do IFSP Campus Cubatão, com o objetivo de discutir temas abordados durante o semestre na disciplina de Decolonialidade, Linguagem e Educação. Oi, pode falar? Oi, eu sou o Gustavo. Eu sou a Luana. E eu sou o Marcos. E esse é o Oi, Pode falar? Legal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns tópicos de decolonialidade, como África, América Latina. Mulheres entre outros. e marginalização no geral. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre África. Tá. Eu acho interessante começar com o conceito de decolonialidade, diferenciando de descolonialidade e de anticolonialidade. Tá. Qual a diferença? Dá para colocar a decolonialidade como olhar para questões de colonização e ressignificar essas questões. A descolonialidade a gente pode colocar como desfazer a colonização e a anticolonialidade como reverter a lógica colonialista a partir de estratégias pensadas para isso, para reverter esses efeitos da colonização. Em linhas gerais, a gente podia usar alguns exemplos como, quando a gente vai tratar de decolonialidade, a gente pode usar o exemplo da nossa língua, né? Nós falamos português, mas é o português brasileiro. Isso ficou muito claro ao longo do semestre, porque em alguns momentos a gente ouviu áudios, né, ali de português de Portugal, e nós tivemos uma certa dificuldade de entender, acredito que vocês devem lembrar disso, né? E diferenciar, principalmente a forma rápida que eles falam, então o uso de palavras, algumas palavras que em português de Portugal significam uma coisa e outra, em português brasileiro completamente diferente. Então, nós de fato ainda utilizamos a língua do colonizador, mas nós utilizamos a nossa maneira. Enquanto a gente pode pensar em outros países que falam português e que foram colonizados por Portugal, Angola, Moçambique, por exemplo, e continuam mantendo de forma muito parecida com o português que até hoje é falado em Portugal. E a anticolonialidade, por exemplo, né, ela precisa da decolonialidade para poder caminhar, né? Então eu preciso primeiro apontar, então eu vou apontar para que a anticolonialidade possa vir como uma forma de agir de forma contrária mesmo, né? Você precisa arar a terra antes, né? Isso. Para a anticolonialidade entrar. Bom, a gente tem essa coisa do falar brasileiro. Eu falo brasileiro, a gente fala brasileiro, a gente não fala português aqui. Porém, a língua ainda é uma herança pura do nosso processo de colonização. A gente ainda fala português e não vamos parar de falar até um bom tempo, né? Essa coisa do reconhecimento, então, da importância da versão do Brasil, do português que é falado na Europa, essa diferenciação aqui, dizer que a gente tem a nossa identidade de língua. Esse é um processo de decolonialidade? Exatamente. Não é antes ainda. Não, é um processo de decolonialidade, né? Que a gente ainda utiliza, Luana, concorda, se não concorda? A gente ainda utiliza a língua do colonizador, mas, como eu falei, a gente utiliza da nossa forma, da nossa maneira. O português brasileiro ele é um pouco mais cantado, né? Ele não é tão rápido quanto o português de Portugal, que por muito até se parece, né, com o espanhol, para falar a verdade. É uma língua falada de forma mais rápida. Mas diria até que a principal diferença que a gente precisa trazer aqui é entre descolonialidade e decolonialidade, até porque as palavras já aparecem bastante, né? Exatamente. E talvez seja o ponto de maior dúvida, quando na verdade elas têm uma diferença grande, né? Então, o descolonialidade com S é o apagar, como a Luana trouxe no início, né? E a decolonialidade é o ressignificar, né? Não sei se vocês querem falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que é interessante colocar que toda essa coisa da colonização, ela não pode ser desfeita como se ela nunca tivesse acontecido. Então, a gente tem
tem os efeitos da colonialidade, que eles não podem ser apagados, porque isso faz parte da história desse povo e afeta as pessoas até hoje. Então a gente não pode fingir que não aconteceu. Não é só a gente acordar amanhã e falar agora todo mundo vai falar uma língua indígena, que é mais próximo do que seria falado antes da chegada dos portugueses, né, e dos outros povos que vieram colonizar aqui. E fingir que nunca aconteceu nada disso. A gente tem que usar, por exemplo, o português, né, é uma das coisas que a gente tem para utilizar assim, nesse objetivo de anticolonialidade, né? Então, um exemplo é a própria denúncia dessas coisas por meio da língua, porque agora a gente está falando em português, Até mesmo porque- que seja português brasileiro. Até porque a colonialidade é tão potente que ela não só instaura aquela imposição, né? Mas ela faz mecanismos para que permaneça. Tanto que hoje, se a gente quiser mudar a língua, não dá, não tem. A gente sofre os efeitos da globalização, a gente vai parar de conseguir se comunicar com outros países do mundo, porque é assim, porque se trata de um apagamento. Qualquer movimento que você tenta fazer para ser anticolonial, se não tiver uma terra bem arada para conseguir fazer coisas anticoloniais, sem a devida decolonialidade, né, não vai pegar. A gente só vai se prejudicar quanto a isso. A gente está sujeito ao sistema. Um processo muito longo, né? Muito complexo. Eu acho que a gente vai chegar lá, mas acho que nós não estaremos mais aqui quando isso acontecer, né? Quando de fato pararmos de nos referir ao nosso idioma como português e sim como brasileiro. Perfeito. Isso puxa ao gancho. Isso me faz lembrar da primeira aula, ali quando o Rubens ele seleciona mesmo a dedo ali, traz uma pasta do Drive chamada Reels, né, e cada um vai receber ali um vídeo, um texto, uma música. Eu, por sinal, fiquei com uma música e gostaria de falar um pouquinho sobre isso, né? Era Redemption Song, do Bob Marley, e ela é uma música muito legal porque ela vai apontar o dedo, ela vai ter esse peso decolonial, né? Quando o Bob Marley ele traz, por exemplo, na letra velhos piratas, eles me roubaram, me venderam para os navios mercantes. Então essa denúncia do processo da colonização, do sequestro africano, né? Coisa que não parou, não ficou ali, né? naquele evento e não só repercute, mas continua, perpetua, melhor dizendo, na história até hoje, né? Por quanto tempo vão matar nossos profetas enquanto ficamos parados olhando? Acho muito legal que ele puxa esse gancho, né? Ele traz o povo com ele. Então, vamos lá, até quando a gente vai cruzar os braços e ficar aqui sentado enquanto eles nos escravizam? E isso me faz pensar não só na escravização do corpo, mas na escravização da mente também. Acredito que você queira falar um pouquinho mais sobre isso, né, Luana, no caso. A gente concorda, né, e a gente vai trazer bastante desse ponto, de que a descolonização verdadeira, ela começa pela mente. Porque é aí que acontece a colonização, né? Enquanto ela acontece de forma externa, ela é um processo violento, mas que só vai ser finalmente assim, irreversível quando todas as mentes já estão tomadas por essa ideia. Então, quando não existe consciência dos efeitos da colonização, a pessoa vai estar sujeita àquele sistema sem que ela possa se manifestar contra. E aí a gente tem o Amílcar Cabral, que coloca que o último território colonizado de um povo é a sua consciência. Muito forte, sim. Muito. Claro. Exatamente isso. Eu consigo ver as palavras do Bob Marley, né, no Amílcar Cabral e vice-versa também. Porque, de fato, quando nós assimilamos e quando nós aceitamos essa ideia como verdade, fica muito difícil que a gente consiga lutar contra esse sistema. Então, uma denúncia muito forte. Me faz pensar também em uma citação que eu também anotei, uma anotação que eu também trouxe ali da explicação sobre o Amílcar Cabral, que é: a cultura é uma arma na luta pela independência. Então, talvez a cultura, a arte, seja o último resquício, aquela última pólvora na luta contra esse processo da colonização, né? Se apegar, se ater
aos valores da sua cultura, do seu povo, da sua civilização, para não esquecer, né, do que nós somos. O que eu quero representar? Quem que eu estou performando? Né, que na colonização deixa de ser o seu povo e passa a ser o povo do colonizador. Essa colonização da consciência, ela vai também muito além dessa coisa de eu saber ou não que eu estou sendo colonizado, mas vai entrar, não lembro se foi bem abordado isso nas apresentações, mas vai entrar também o conceito daquilo que deve ser valorizado ou não, daquilo que é belo ou não. É muito comum você ver pessoas marginalizadas de alguma forma, agindo, falando coisas que vão contra o que ela é, né? Então, você assume a voz daquele que te ataca, daquele que é o seu dominador, contra o próprio povo que é semelhante a você. Então, se eu não tenho a consciência de que eu pertenço àquele grupo, esse é o pobre de direita. Se você não tem consciência de que você pertence àquele grupo, Consciência de classe, né? aquele grupo submetido àquelas condições, você corre muito risco, inclusive, de projetar o seu ódio contra o seu próprio time, né? Jogar contra o próprio time. Isso é uma coisa que o próprio Amílcar Cabral traz, que ele vai falar sobre esse resgate da identidade do povo, e no caso ele chama de renascimento do homem africano, né? Que é trazer o que era, né, o homem africano antes da chegada dos europeus. Ele quer resgatar isso e trazer de volta. E é muito louco, não sei vocês, mas acredito que também passa pela cabeça de vocês. Por mais que nesse bloco nós estejamos aqui para falar da África, é muito difícil não pensar nas palavras do Paulo Freire, né? Porque a todo momento, quando a gente traz essa discussão aqui à baila, a gente pensa que, de fato, né, o que acontece com uma parte do povo colonizado? É natural que queira ser o colonizador, né? Que queira ter essas benesses, esses benefícios que tem o colonizador. E o Frantz Fanon, ele vai trazer aqui pra gente a diferença entre a cidade do colono e a cidade do colonizado, que é, primeiro, começar pela cidade do colono, é uma cidade do branco, do estrangeiro, farta. Enquanto a cidade do colonizado é a cidade onde morre-se em toda parte e não se sabe de quê. Né? Então, muitas mortes e apagamento, silenciamento, violência, repressão, caos. Quanto à cidade do colono, é a cidade do luxo, da fartura, da paz, da tranquilidade. Então é muito difícil, né, que o colonizado não queira ser como o colonizador. Porque ele aprende que aquilo ali é o certo, é o correto, é o belo, é o jeito ideal de se viver. E aí é onde é o momento em que o preto vai falar, não, eu não sou preto. Ele vai negar o próprio ser, a própria identidade. Às vezes ele não está negando nem a própria identidade, mas às vezes a identidade dele, como ele se sente, realmente está projetado mais para o lado daquele que é o colonizador dele. Só que ele não deixa de ser preto por isso. E aí ele vai sofrendo, às vezes não sabe nem por que está sofrendo. Porque a todo momento ele deseja a outra cultura, né? Porque ele tem vergonha da própria existência, do próprio ser. Porque é o que é passado para ele, muitas vezes desde muito pequeno. Sim, é o natural da cabeça dele, é assim, ele é formado dessa forma, por isso que não dá tanto para culpar essas pessoas, né, 100%. Então são, no final das contas, vítimas também. E a colonização, ela acontece dessa forma mesmo, né? Mais discreta possível por tudo que está em volta. Então, como o Gustavo falou da música como forma de denúncia, a música também pode ser forma de colonizar. Muito. Com certeza, né? Que a gente consome na internet, redes sociais, todas essas coisas são pensadas para controlar aquele que consome. Chega a ser até clichê falar que esse é um tema que está muito em alta, porque sempre está em alta, né? Não houve um tempo em que esse assunto não estivesse em alta, que é qual que é a música o estilo musical legítimo e qual não, né? Qual que é valorizado e qual que é depreciado, por exemplo, né?
A gente, fugindo brevemente do assunto, a gente vive uma época onde todo o som que remete à periferia, principalmente o funk, que tem conquistado um grande espaço, mundo afora, né? E aqui dentro do Brasil é marginalizado, né? Então, não, funk é sinônimo de caos, é o som que vem da favela, é marginal, né? Enquanto outros estilos de música, principalmente aqueles estilos de música da galera que tem uma condição de vida melhor, são aqueles que representam o nobre, né? O belo. Mas puxando de volta aqui para o assunto. Luana, você falou ali sobre o último nível ser a colonização da mente, né? Porque quando a mente é colonizada já não se vê mais saída. E o Ngugi wa Thiong'o, ele vai dizer que a descolonização começa pela mente. Então a gente agora vê esse processo de reversão. Se a mente é a última a ser colonizada, ela vai ser a primeira que a gente vai ter que descolonizar para, de fato, apagar esse processo e voltar a representar a sua cultura, a sua crença, né? Representar ali o seu povo. E vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Se você não quiser, eu vou falar um negócio. Quer falar? Fica à vontade. Eu lembrei da propaganda. É interessante trazer para a realidade, para nossos dias atuais, porque é para isso que a gente está estudando isso. Eu lembrei da propaganda do Flávio Bolsonaro, em que ele usa um funk aí. É como já aconteceu em diversas outras propagandas políticas do pessoal. Sim. Mas assim, essa coisa da resistência a partir dessa reversão. Chegou no último estágio, conquistou a consciência do cara, e aí, para que comece essa resistência, isso começa na mente. Então, opa, eu me volta à questão da consciência, mas o funk ou outros gêneros da periferia são marginalizados, vírgula. Porque às vezes eles são mais um instrumento para colonizar de novo, entendeu? Então, hoje em dia você vai encontrar muita gente na rua que vai falar assim, não, o funk é só um ritmo, é a batida, entendeu? O ruim é a letra, entendeu? Vai se dizer isso, entendeu? A batida não tem problema nenhum, aí você vai flexionando isso tanto que vai começando a ter funk gospel e, enfim, aí já vou começar a falar dos bagulhos que não... Isso é até uma apropriação, né, de uma coisa que era para estar sendo usada para Denúncia, né? Sim, para denúncia, que faz parte da identidade de uma galera ali, de um grupo, e que outro grupo chega e fala não, e pega aqui, e daqui a pouco pode ser até que as pessoas nem saibam mais da origem do Cria-se funk, a né? Que é isso que banalização. acontece, sim. Essa banalização também. Uhum. De fato. Perfeito. E não encerramos ainda esse bloco, né? Mas acho que já é um bom momento para a gente começar a pensar em algumas perguntas, né? A principal delas, o colonialismo, ele ocupa apenas territórios? Você diz territórios... Territórios geográficos? geográficos. Talvez a menor coisa que ele ocupe é os territórios, né? Uhum. Porque se eu chego, eu ocupo essa cadeia que você tá aí, depois você toma de volta, não tem problema. Agora, quando eu domino a pessoa, é outra situação, né? Quando eu faço com que o filho entre mim e você, entre mim e qualquer outra pessoa, ele nasça desse processo de dominação entre o sujeito dominador e o dominado, ali já começa essa descendência fruto dessa coisa errada que eu impus a você, né? Então, se eu domino o território, eu acho que a dominação de território, na verdade, sempre foi muito comum, né? Desde o começo da humanidade. A gente quer estar além do horizonte, eu quero estar ali, ó. E aí, se tem alguém ali, a gente dá um chega pra lá e tal. Mas sempre foi uma coisa muito mais de disputa, né? Quando a gente fala de colonialização, já é outra pegada. Colonização já é outra pegada, né? Eu tô dominando o outro ser humano. Né? Entra até aquela coisa de me achar superior, entra o racismo científico que vai estipular essa coisa da superioridade entre raças, que aí se cria também as raças, né? Criam-se as raças. Essa coisa da noção de raça dentro de uma mesma espécie, que somos nós. E você vê que louco, né? Quando você fala, talvez o que o colonialismo menos domina é o território, né? Então, um espaço, às vezes um país inteiro, um continente inteiro
como foi aqui na própria América Latina, né, se a gente for parar para pensar, um grupo muito pequeno dominou toda a América Latina, espanhóis e portugueses, com exceção ali da Guiana Francesa, ali, que até hoje é um território francês, né, mas um grupo muito pequeno de países dominou um espaço geográfico tão grande. Isso fica até pior se a gente pensar que o Brasil já é um país de extensão territorial continental, né, tem tamanho para ser um continente, foi dominado por um país só, Que por é um uma país nação minúsculo. minúsculo, tão pequeno quanto é Portugal, né? E de fato, então se essa parte, se a dominação do território, ela é pequena, porque os efeitos causados pela dominação da mente, a dominação que vem através da palavra, da imposição de costumes, de crenças, ela é muito maior e é ela que vai perpetuar para sempre, né? Para sempre não, né? Até me corrigindo, mas por um longo tempo. Talvez para sempre mesmo. Tomara que não, a gente. O objetivo da disciplina, inclusive, é esse, A gente né? tenta. Para que a gente consiga conscientizar e recuperar esse espaço tão importante. Tá? Querem contribuir mais alguma coisa referente à África nesse momento? Eu acho que não. Por enquanto, não. Depois você lembrar, eu falo. Então, assim a gente encerra o primeiro bloco. Já já a gente volta para abordar a América Latina. Então agora, sobre a América Latina, eu acho que é uma boa continuação, porque nós da América Latina, somos os filhos da colonização, né? Então, uma pergunta orientadora, né, para esse momento. Se as colônias se tornaram independentes, por que continuamos pensando segundo hierarquias coloniais? Uma pergunta ácida e muito importante, né, para esse momento. Porque, de fato, por mais que não sejamos mais o Brasil colônia, muitas vezes a gente continua agindo como tal, não como Portugal, para falar a verdade. Acho que a gente já quebrou há um bom tempo essa barreira, né? A não ser pela língua mesmo. Acho que para as outras coisas a gente não depende de Portugal. E o nosso colonizador agora passa a ser os Estados Unidos, né? Então a gente olha para cima, olha para o norte com aquele olhar de admiração, de valorização, onde o que é produzido lá no norte é referência, é bom, a gente tem que fazer igual, a gente tem que seguir esse caminho. E o que é produzido aqui, muitas vezes valorizado. Acho, até com medo de fugir do assunto, mas acho que é importante falar sobre isso, o cinema ele já diz muito sobre isso, né? Eu conheço muitas pessoas, acredito que vocês também conhecem pessoas que desprezam, né, o cinema. Não, cinema nacional não. Eu quero ver uma comédia de Hollywood, um filme de Hollywood. E outra, né, filme brasileiro é só comédia, né? Então, se eu quero ver um filme bom de verdade, uma ficção, um terror, um filme de herói, sei lá, não, eu quero ver norte-americano, estadunidense, né? Então, e isso acontece na literatura também, e isso acontece na política, acontece no geral a gente olhar lá para cima, olhar para o norte e ter como referência. Por isso a colonização, né? Que louco pensar nisso, né? Pensar que a colonização, ela também, me faz pensar no bloco anterior, você falou que talvez a menor parte o Marcos, né? Talvez a menor parte da colonização seja a do território, a do espaço geográfico. Se eu parar para pensar, a gente não está falando de uma colonização do espaço geográfico, a gente está falando de uma colonização da mente. Sim. Então, uma colonização que independe de violência, a não ser o domínio da mente, o domínio do que é o cânone, do que é o correto. Muito cuidado quando você vai falar que às vezes não depende de violência, porque às vezes é uma violência. Sim, a gente não percebe. Não físico. É mais engraçado porque não se trata só de a pessoa rejeitar o cinema nacional, por exemplo, ou a música nacional, como, sei lá, paga pau dos Estados Unidos. Mas, realmente, o gringo parece mais bonito. Parece valer mais. Parece pra mim também. Mesmo que eu... E aí, entra uma questão que parece que é uma questão de esforço, né? Você se esforçar a ver se você gosta do cinema nacional. Se você comparar o cinema nacional com o cinema gringo, por exemplo, o cinema dos Estados Unidos,
você vai perceber uma coisa realmente relacionada à recepção, à percepção do sujeito, que é melhor o que vem de fora. E é verdade, não é que seja melhor, a gente não está falando do ser puramente do objeto observado, mas é a percepção. Veja, o que é um objeto se não a forma como as pessoas veem ele? Então, se eu sou ensinado que aquilo que eu estou vendo, vindo do exterior, é mais bonito, tem mais valor, aquilo é o que faz mais sentido, aquilo é o certo. Desde quando eu sou criança, se eu sou ensinado dessa forma, aquilo passa a ser verdade para mim. E aí, realmente, vira uma questão de esforço mesmo, pra gente poder quebrar essa barreira e encarar as nossas coisas com a nossa estética, porque a estética não vai ser parecida, né? Um dos principais problemas é que a gente tenta comparar o nosso jeito de fazer as coisas com o jeito de fazer as coisas do gringo. E é lógico que como a gente acaba tentando imitar, já que o outro é a referência, não fica tão legal, porque não fica parecido. E aí, valorizar as nossas individualidades, a subjetividade do nosso jeito de fazer as coisas, é o que é a saída pra gente poder decoloniar esse negócio aí. Decolonizar. Pensando Claro. nessa coisa dos filmes, né? Eu lembrei do Ainda Estou Aqui, que é um filme brasileiro, que ele é um filme de denúncia, né? Que denuncia um tipo de violência, no caso da ditadura militar aqui do Brasil. E é um filme muito bom, que fez muito sucesso, e ele ficou conhecido mundialmente e concorreu ao Oscar. Tu viu? E é engraçado pensar nisso, que é um filme muito bem feito, ele faz uma crítica, ele usa o cinema, né, o filme, como uma forma de fazer uma denúncia. Só que as pessoas buscaram uma validação externa, né? Então as pessoas queriam que o filme ganhasse o Oscar, porque talvez fosse aquilo que ia ditar que realmente é um filme bom. Tem essa procura por uma validação dos Estados Unidos. Perfeito. Que é engraçado, né? A gente até dá o nome de síndrome de vira-lata, né? Que o brasileiro tem. Que fala que a gente não sabe valorizar o que vem daqui, do território brasileiro. Quando você começou a falar isso, eu achei que você fosse falar mais sobre o filme do que sobre essa coisa da validação externa. Porque o filme também tem o filme. Não tô falando do enredo, mas existe uma coisa que permeia na sociedade bem mais atualmente, ainda mais depois de terem gravado algum trecho de algum filme que eu não vou saber qual que é e tal, mas aqui em Santos, lá no Gonzaga, algum filme brasileiro, lógico, sobre ditadura, inclusive, que o pessoal começou a falar, nossa, mas a gente só faz filme sobre ditadura e coisa e tal. A gente não é ensinado que esses filmes que denunciam as coisas são legais, né? A gente tem como referência os Estados Unidos, por exemplo, eles vão denunciar o quê? Né? Eles queriam fazer a propaganda, desde lá do comecinho do cinema americano, queriam fazer a propaganda de como aquela terra de liberdade era o melhor lugar para se viver. E aí a gente vê os nossos filmes denunciando violências que nós, o povo latino-americano, sofríamos, e a gente começa a achar meio, nossa, mas que coisa chata e tal, porque a gente tava distraído, né, vendo filme de super-herói, enquanto a gente tinha coisas a denunciar. Capitão América. Né? O Capitão América. Capitão América Marvel, né, o sucesso de bilheteria. A figura do herói americano, né, já diz muito sobre isso. E com isso a gente chega a uma conclusão, né? De fato, não tem como falar que esse processo de colonização ele acabou. Ele só mudou de forma e foi remodelado. Então, se antes era através de uma dominação do espaço, de uma imposição de cultura por meio da violência, da repressão, agora é uma violência charmosa, convidativa, através da literatura, através do cinema, através da música. Então, vamos apreciar, olha como isso é bonito, né? E isso talvez nos puxe para o mito da modernidade, não? O que é modernidade, afinal? O que é o moderno? O que vocês pensam sobre isso? Assim, Pode? Tô pensando em falar um negócio, fala aí. Tô pensando. Não, pode falar, Pedro. Eu já citei isso inclusive na última aula do César, mas eu estou falando sobre as concepções de alguns antropólogos do século XIX sobre o desenvolvimento da humanidade. Né? Então, pela perspectiva do racismo científico, pensando numa questão de darwinismo social,
A modernidade é como se fosse um resultado das mutações que a humanidade vai sofrendo, e existe uma percepção nossa de hoje, com globalização, com todo esse desenvolvimento do capitalismo tardio, de que a sociedade está sempre evoluindo. Evoluindo no sentido de sempre melhorando. Não é bem assim. Com o passar do tempo, a gente não está melhorando enquanto humanidade. A gente não está reduzindo desigualdades sociais. O robô pode estar, sim, ficando cada dia mais inteligente. Mas olha como é que está acontecendo a vida no mundo. Não está melhorando, mas a gente tem essa sensação, né? Hoje em dia, se você for pensar no que é modernidade, você vai pensar numa cafeteira que é mais... Ela faz café melhor do que a fabricada anteriormente, porque a gente está muito nessa coisa do consumismo. É muito o material. A humanidade não está melhor, pelo contrário, né? A gente está piorando as nossas situações de desigualdade social. Até porque para uma coisa subir, outra tem que descer. Né? Por isso que a gente consegue imaginar mais o fim da humanidade do que o fim do capitalismo. Né? Mas qual que era o ponto central? O ponto central é de fato isso, acho que você respondeu muito bem, né? O que é modernidade, essa falsa ideia, né, de avanço, um avanço que é para poucos, um avanço que é selecionado, que é voltado à elite, e se eu não sou da elite, eu quero me parecer com a elite, que é um processo que não é novo, né? Então, ele começa, acredito eu, no século XVI ali, né? Quando a gente começa a olhar para a colônia, né? Para a colônia portuguesa, e isso vai acontecer muito parecido com os outros povos que foram colonizados por outros europeus, e querer parecer com o jeito de falar, com a forma de se vestir, com as normas de etiqueta, né? Então a modernidade ela começa aí, e é um processo de encobrimento do outro também, né? E aí o Dussel ele vai falar sobre o encobrimento do outro. Então ele vai dizer que nós mesmos não reconhecemos, por exemplo, povos originários como gente. E é interessante, né? Daqui a pouco a gente vai chegar ali, por mais que esteja na parte de mulheres, né? A Silvia Kusikanki, que eu apresentei, por exemplo, ela vai falar muito sobre isso, sobre esse processo a gente analisa como se fosse um personagem, né? Então, é uma caricatura dos povos indígenas, dos povos originários, né? Quando a gente pensa neles, olha, o tempo todo eu estou falando quando a gente pensa neles, sendo que essa quem são eles? Né? Essa distância, eles são pessoas, assim como eu, assim como você, assim como ela, né? Assim como o pessoal que está ouvindo agora, mas em nenhum momento nós tratamos povos originários como pessoas assim como nós, mas assim como um outro tipo, como se fosse um outro tipo de raça, um outro tipo de gente, como se não fosse humano. Exatamente, Vocês falando isso, né, eu pensei no conceito de ecologia política que Escobar vai elaborar em Territórios da Diferença, né, que é nessa parte da América Latina, que fala sobre essa coisa, assim, pensando na modernidade, né. Por exemplo, é interessante para a globalização, para o capitalismo, sei lá, eu desmatar para ter uma indústria aqui, com certeza é interessante. Mas aí, e essa questão da humanidade, como fica? Porque os povos, tem povos, né, povos do Pacífico colombiano, por exemplo, que serve de exemplo nessa parte, que eles valorizam a fauna e a flora como uma coisa que faz parte da identidade deles, da cultura deles. Então, como que eu posso chegar e destruir aquilo que eles têm a favor do capital, sendo que aquilo vai matar a humanidade que era para estar ali, né? Uma consideração pela cultura daquele povo. Assim eu vou estar apagando a identidade deles, né? E é uma forma também de violência. E aí vem essa coisa de, mas é uma indústria, eu tô fazendo isso pro bem, é pra humanidade poder progredir. Isso que é o progresso? É o avanço do capitalismo? Isso que é verdadeiramente progresso? Sabe, é uma questão a se pensar. Eu preciso, então,
divulgar, espalhar a ideia, né, disseminar a crença de que os povos originários são nojentos, são inimigos dos valores, são uma criatura, um algo à parte, né, que como se não tem consciência, é algo inferior, e esses valores são ridículos, são ultrapassados, são contra o progresso, podam o progresso, né? Se não, perfeitamente, não faz sentido eu chegar lá, eu vou destruir uma árvore, eu vou poluir os rios. Não, mas como é que você vai fazer isso? É a natureza. Não, isso daí é ultrapassado. Não é assim que se faz progresso, não é assim que se cresce. Isso é o contrário da modernidade, né? Nós não precisamos de nada disso, quando na verdade a gente precisa pra caramba e é o planeta no qual a gente vive. Sim. E isso aconteceu aqui no Brasil. Eu lembro que eu fiquei muito chocado, eu confesso que eu não sabia disso, quando o Rodrigo ele apresenta sobre as veias abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, e ele vai justificar como uma das causas da justificação, o Galeano, da desertificação no Nordeste, ali aquele processo dos ingleses e dos holandeses de exploração do território e do povo nordestino para seu próprio proveito, né? Então, para extrair o açúcar. E gera-se ali uma relação de escravização, quando o próprio trabalhador que estava ali, que plantava, que colhia, que fazia o trabalho, recebe ali, né, sementes e tal, do colonizador para fazer o trabalho e fica, na verdade, na verdade passar a perna, né? Cria-se ali uma relação de dívida, então precisa continuar trabalhando para eles de graça não, né? Para pagar essa dívida, uma dívida que nunca deveria ter existido. E, em contrapartida, não é só a escravização do ser, mas também a destruição do solo, né? Coisas que a gente sente impactos até hoje, para falar a verdade. E qual que é a ideia propagada, muitas vezes, de que é uma punição, é um castigo divino, Deus que é uma não gosta, que é uma terra amaldiçoada, né? Para justificar, para ocultar essa violência causada pela colonização. Que nesse caso aqui, a gente nem está falando dos portugueses, a gente está falando de holandeses e ingleses. Pra tu ver como é bagunça. O que veio depois. Exatamente. E o que acontece muito parecido em Cuba também, né? Então, primeiro Cuba era um parque militar ali, quando ainda era uma colônia espanhola. E depois os Estados Unidos chegam com aquele discurso que a gente não está acostumado a ouvir, né? Que é o da liberdade. Chegam para libertar o comércio, incentivam a plantação de diversas coisas, laranja, banana, o que quisessem, e é um dos motivos para que o país fique quebrado, né? Porque, como a gente bem sabe, não é todo solo que vai dar fruto de qualquer tipo de coisa. Tá? E acredito que isso já responda bastante coisa que a gente viu até aqui, né? Mas agora, senhor, não tem como a gente não falar do Aníbal Quijano, um cara que desde que apareceu pela primeira vez reinou aqui, né? Então, nas próximas 15 aulas, 14 a gente deve ter continuado falando sobre ele. E está totalmente dentro da pergunta norteadora, né? Então, se esse processo, se as colônias, elas deixaram de existir, por que a gente ainda valoriza esse conhecimento trazido pelo colonizador, né? Ou pelas novas formas de colonização, que é o que a gente tem discutido tanto nesse bloco? E o Quijano, ele vai falar principalmente sobre essa colonialidade do poder, né? E a quem pertence esse poder, né? Quem determina essas relações de poder? Eu acho interessante, para responder essa pergunta, a gente trazer os 3 pilares do colonialismo europeu que seguem de pé, que o Quijano vai trazer para a gente. Então ele fala que esses 3 pilares são a raça, que é uma construção que serve para hierarquizar a sociedade, o capitalismo, que traz essas relações de escravização e servidão, e o eurocentrismo, que é essa imposição aí que vai trazer o que é o conhecimento, a cultura europeia, como sendo superior. Que é legítimo, né? O que é válido, o que é o modelo a ser seguido.
Engraçado que o europeu é o válido e é o exemplo, mas é ele também que determina quem é o válido e o exemplo, né? É uma coisa bem estruturada. É um mecanismo muito bem consolidado, né? Muito bem planejado. Eu tô aqui para trazer a luz, para trazer o que é verdade, o que é legítimo. Mas quem determinou isso? Eu, porque eu estou aqui para mostrar para você qual é a forma certa de fazer. Tem que aprender aqui comigo. O processo escravagista segue essa lógica mesmo, né? Aquela coisa do nordestino estar devendo para o pessoal que veio aí e impôs isso. Esse sistema aqui, olha como ele é interessante, esse sistema de trabalho aqui. Se não fosse eu aqui, você não tinha pensado nisso. Então agora você está me devendo essa minha ideia que eu te passei aqui. Entendeu? Como é que é o nome? Startup. Essa startup. Agora você já respondeu, mas é a pergunta, né? A problematização que eu ia trazer, né? A provocação. Será que isso parece com algum modelo atual? Essa ideia de, nossa, tem que agradecer a mim. Você está me pagando por isso? Não, mas é um valor muito alto. Mas sem mim você não teria acesso a isso, né? Então eu estou trazendo a liberdade para você. E a gente pode pensar, por exemplo, será que a gente pode trazer, já que você falou de startup, Uber, por exemplo? Demais. Então, conversando com motoristas, já aconteceu comigo diversas vezes, né, dos motoristas, ao mesmo tempo que eles se consideram autônomos, independentes, eles criticam a plataforma pela alta taxação. Então, ao mesmo tempo que eles se reconhecem como livres, eu não tenho patrão, por isso que eu saí da CLT, eles não percebem que essa plataforma, que não tem um rosto, não tem uma persona, que não dá bronca, que não dá ordem, que não reclama que está 10 minutos atrasado, ignorando todo o caos que foi para chegar ali, mas que vai trazer essa punição de outra forma, né? O que talvez seja mais perigoso, porque agora o sujeito, o trabalhador, entende que aquilo ali é culpa dele, é responsabilidade dele, aquela marginalização que ele sofreu. Né? Se ele bate, o carro não tem suporte. Se acontece um acidente, não tem suporte. Existe até algumas coisinhas assim de segurança e tal, que tem no aplicativo e tal, mas se o passageiro for um assaltante, é aquilo ali, não tem direito também, né? Tem toda essa coisa da luta por direitos do Uber, do iFood. Eu tô falando marca aqui, mas pode ser qualquer outra empresa, né? Essas são as maiores, né? A meritocracia, né? Você não conseguiu é porque você não foi capaz, você trabalhou pouco, você não teve um bom planejamento. Esses dias eu tava indo lá de casa pro Polo Industrial de Cubatão. Não, minto, tava indo pra São Paulo. E aí tava dando um valor pra mim absurdo. E aí veio o cara, e aí ele perguntou, quanto que tá dando pra você? Aí pra mim tava dando, acho que era, não lembro se era 60, 70 reais, 80, algo assim. E pra ele, coisa assim, menos da metade. Era absurdo, assim. E aí a gente... Mas 70 reais daqui pra São Paulo? Eu não lembro, era de 70 a 90, um bagulho assim. Não vou lembrar direitinho, não. Eu sei que pra ele era, tipo, pouquíssimo dinheiro. Menos da metade do valor. E aí a gente teve que fazer uma negociação insegura, porque eu não sabia se podia confiar nele, nem ele em mim. Mas a gente fez uma negociação para tentar fechar um valor no meio ali, né? Que esteja mais barato do que eu ia pagar e mais caro do que ele ia receber. Da taxa. Entendeu? E aí a gente tira essa coisa da mão da Uber. Mas veja como é algo que dá trabalho, como é algo que torna aquela relação ali de trabalho insegura. Se acontecer uma coisa ali no meio, a Uber não vai estar interferindo, porque não tem a ver com eles. Enfim, de qualquer forma, isso aí é tudo um processo de dominação, né? Tá pagando para trabalhar e não percebe isso, né? Senhora, senhor, mais algum complemento nesse bloco? Talvez destacar essa coisa do conhecimento europeu ser colocado como superior, né? Porque a forma de conhecimento, na verdade, porque a gente está dentro do Instituto Federal agora, onde a gente está, durante todo o curso, né, sendo motivado a entrar no meio da pesquisa, né, pesquisa acadêmica. E não que isso seja ruim, né, mas essa coisa da pesquisa, ela é colocada como a única verdadeira forma de fazer ciência, muitas vezes. E hoje a gente
tem espaço para fazer outras formas de TCC, mas será que as pessoas estão fazendo mesmo ou será que elas se sentem desconfortáveis? Porque a gente sabe de colegas nossos que às vezes não querem fazer por medo de não serem reconhecidos. Isso é verdade. Né? A gente até tem um colega nosso que falou que não quer fazer porque sei lá, pode ser que se sinta menos, também, né? se sinta menos legítimo por causa disso. Será que eles são incentivados e será que eles acham que vão ser valorizados? Será que eles sentem, né, esse apoio da valorização? De fato, talvez seja um grande dilema. Sim. E assim a gente encerra o nosso segundo bloco e já voltamos para falar de mulheres. Agora a gente vai entrar no terceiro bloco, mulheres. A gente começa trazendo uma pergunta: quem fala em nome de quem? O homem fala em nome da mulher. É o que eu tô fazendo agora. Porque a voz que é concedida por quem tem o poder. E, às vezes, para parecer que tá mitigando essa situação de desigualdade, muitas vezes a mulher é representada por um homem no momento que ela vai se expressar. Então, se não são filtros, muitas vezes é o próprio homem ali explicitamente falando em nome da mulher, algo que ela deveria estar dizendo, né? Que ela deveria estar expressando. É interessante trazer, baseado na sua resposta e no início desse tópico, né, de mulheres, sobre a invenção do homem, que é uma coisa que a Sylvia Wynter elabora, que ela vai explicar como o modelo de ser humano que foi decidido no Renascimento, ali no Iluminismo, traz o homem ocidental, branco, burguês, como o padrão universal de homem civilizado, né, de ser humano civilizado. E aí, daí que vem o patriarcado e essas questões que a gente vai elaborar nesse bloco. É cedo para falar de empoderamento? Né? Eu acho que você devia falar. É porque esse negócio do empoderamento a gente estava comentando antes e eu lembrei daquela perspectiva que o próprio Rubens tem sobre o empoderamento, né? Que ele pensa que é uma expressão de outra violência, né? Eu talvez tenha uma perspectiva um pouco diferente. De acordo com ele, quando você empodera, você deixa de fazer isso, tira essa posição do Estado social e faz isso. Mas aí também tem aquela coisa de olhar com a perspectiva da justiça social, né? Como se fosse uma reparação histórica. Mas eu acho que isso aí isso fala muito mais, a questão do empoderamento, ela fala muito mais do que isso, do que essa correção da igualdade entre homens e mulheres mal feita. Vê só, para que haja empoderamento, precisa haver o verbo empoderar. E o empoderar é dar poder. Só quem dá poder é quem pode falar pelo outro. Quem dá o poder é quem tem o poder. E aí ele dá o poder na dose em que ele acha seguro para que ele também não perca a sua posição dentro da hierarquia social, né? Então vai entrar também na parte do subalterno. O que vocês acham? No sentido de que para alguém que é subalternizado possa falar, é necessário que uma pessoa que tenha voz dê voz a ela. E isso me lembrou também aquela coisa daquele pessoal que fala que... Eu não sei exatamente sobre isso, mas tem um pessoal doido que diz que o direito das mulheres de votar, por exemplo, foi concedido por um homem. É óbvio que foi concedido por um homem, porque ele era o único que tinha poder para fazer isso. As mulheres... Não tinha uma mulher para conseguir virar a chave para conseguir dar esse direito. Mas é óbvio que é uma construção, é um resultado de uma luta imensa das mulheres. Aí o pessoal, só porque o homem era o único capaz de conseguir virar essa chave, colocam para ele essa coisa do mérito de ter conseguido isso para as mulheres. Mas eu acho que na verdade isso não passa de
de uma falsificação da intenção real de dar voz às mulheres, né? Acho que são gestos muito pequenos e muito falsos. Quando você diz capaz, você fala capaz no sentido de é o único que tem poder suficiente, condição para permitir que isso aconteça. Ah, tá. O que mais temos? Esse ponto aqui. Aqui. Isso. A gente pode trazer a crítica ao feminismo hegemônico, né? Que ele traz essa coisa do feminismo, né? Mas baseado apenas na visão das mulheres europeias e norte-americanas. Então, acaba por silenciar ainda as mulheres negras, indígenas, latino-americanas, pobres, lésbicas, periféricas, entre outros grupos pequenos. Achei muito interessante quando a gente estava... Perdão, você finalizou? Sim. Achei muito interessante quando a gente estava conversando previamente sobre isso, né? Quem foi que trouxe essa anotação? É de qual pensador? Foi Spinoza. Da Spinoza, né? Perfeito. E não sei se é cedo para falar, mas eu gostaria de falar da Uti Curiel. Por mais que a gente pule aqui uma coisa ou outra, depois a gente pode até retornar, caso lembremos, queiramos falar sobre alguma coisa. Mas acho muito importante que, se uma mulher branca já não tem direitos, já se vê numa condição de subalternizada, uma mulher preta, então, aí que não tem mesmo, né? E aí a Curiola vai fazer esse movimento muito importante de reforçar, de lutar também contra o feminismo branco, porque não chega a ela, né, como uma mulher preta e tantas outras mulheres pretas. E como na obra dela, por exemplo, né, acaso não sou eu uma mulher? Então essa denúncia do padrão de mulher que é aceita pela sociedade, que embora tenha uma posição hierárquica menor do que a do homem, a mulher preta aí que tem uma posição menor, né? E não só mulher preta, né? A mulher latina também. Então, quando vista, é vista numa situação de erotização, né, de desejo, não levada a sério. Então, acho que é uma denúncia muito válida, necessária de ser feita. E, né, a Curiola vai fazer aqui na obra dela. Você ia comentar sobre alguma coisa? É porque isso me lembrou quando na sala de letras a gente colocou em posições hierárquicas as pessoas, né? E apesar de a gente estar tratando de vários seres marginalizados, a gente vê pessoa preta machista, mulheres racistas e entre várias outras combinações que no final das contas tem um inimigo em comum que ataca todas de formas diferentes, mas que oprime a todas aquelas características de seres, mas que dentro deles mesmo não há esse consenso de que, poxa, somos todos marginalizados e pertencemos a uma classe oprimida. Né? Me lembrou também a figura que rondou a minha apresentação, que foi a Ana de Souza. Aí você tem uma mulher preta moçambicana. Olha quanta coisa, né? É um país colonizado por Portugal, então que fala o português, né? Mas também invisibilizada, mas também mulher e preta e tudo mais. Lá no meu trabalho tinha mais particularidades, né? Essa coisa de como ela flertava com o jeito de ser artista do Brasil, né? Mas também nunca reconhecida pelos artistas daqui do Brasil. Quem era o artista que ela lançava esse? Era o Jorge Amado. Né? Eu gostava muito dele e ele não sabia. Não é que não sabia, mas não há registros dele citando ela em momento nenhum, né? Não, interessante. E puxando até o gancho, né? Então, logicamente, seguindo a lógica, acho que seria o certo falar da Lélia Gonzalez, né? Só que eu queria trazer um ponto para falar sobre a Uti Curiel. Perdão, sobre o Uti Curiel não. Sobre a Silvia Kusikanki, que eu abordo ali na minha apresentação. E como eu falo, né, agora há pouco, se a mulher branca ela já vai sofrer dentro da sociedade machista, dentro do patriarcado, a mulher preta, a mulher latina vão sofrer ainda mais, vão ter ainda menos voz. E pelo menos em Tishnakash Utiwa
ela não vai focar diretamente na questão da mulher. Ela está abordando ali a questão latina, a questão indígena, que ela nem mesmo gosta de chamar de povos originários. Como eu falo lá no começo, a gente esquece, né, da humanidade dos povos originários e a gente vê quase como se fosse uma outra coisa, como se não fosse ser humano. Então ela vai falar sobre essa importância do contato com as raízes, de tratar o ser como ser, e ao longo da obra ela vai chegando ali naquele ponto de fusão, de ser quem nós somos agora, com as nossas tecnologias, com os nossos saberes, mas sem desvalorizar o que sabíamos antes, os saberes ancestrais. Então, uma fusão que não se funde por completo. Então, ser o que somos agora, mas não desvalorizar o que fomos outrora, né? Então, acho bem interessante não deixar, né, não escapar, não deixar de falar sobre isso. Trouxe esse gancho agora porque imagino que a gente vai seguir uma mesma linha de raciocínio e talvez não houvesse espaço para falar sobre isso. Mas, não sei se vocês querem fazer um comentário sobre isso, querem falar algo sobre essa parte? Não, sobre isso não. Imagino que a gente vai voltar a falar sobre o feminismo negro, né? Então, muito importante falar sobre a Lélia. E eu achei muito interessante, não sei se vocês lembram, vocês têm uma anotação mais precisa que a minha, para falar a verdade, mas eu achei muito interessante aquela parte da Améfrida Ladina. Vocês chegaram a fazer alguma anotação? Algo sobre isso? Sim, Améfrida Ladina. a Lélia traz essa explicação, né, de que dessa intersecção entre raça, gênero e classe, ela vai explicar isso que a gente estava comentando, que são 3 coisas que não podem ser analisadas separadamente. Porque a luta da mulher negra, por exemplo, ela está no fato dela ser negra tanto quanto no fato dela ser mulher. Isso vai se juntar e vai fazer com que ela seja marginalizada. E aí a Lélia vai trazer essa ideia de América Latina, porque ela vai explicar que a nossa luta é a mesma, né, da influência africana e da influência indígena, por exemplo, para lutar contra a visão eurocêntrica. Então ela vai sugerir essa junção aí da influência africana com a influência da América Latina. Legal, super interessante. A Silvia Kusikanki, ela aborda esse tema também, quando ela vai falar sobre isso, de não precisarmos ser valorizados pelo Sul, porque até quando a gente vai denunciar esses problemas, pelo Norte, perdão, até quando a gente vai denunciar o colonialismo e todas as causas e consequências, a gente precisa da aprovação do Norte, a gente precisa de um reconhecimento, seja através de um título, um certificado, numa universidade do Norte, para se sentir valorizado. E aí faz lembrar do que você falou, Luana, há blocos anteriores, sobre a síndrome de vira-lata, né? Então, a gente precisa ser reconhecido, a gente precisa daquele reconhecimento do Norte para ser alguém, para ser relevante, né? Principalmente no âmbito da pesquisa. Então, mais uma coisa que a gente precisa, né, naturalmente lutar contra para galgar esse espaço, e a Silvia Kusikanki ela vai falar sobre isso. Ela vai propor que nos fechemos aqui entre nós, no Sul, e quando tivermos essa união, né, enquanto valorizarmos nós mesmos, a gente possa valorizar também a África, a Ásia, para aí sim termos força, né, para sermos páreos para o Norte, sem precisar ir lá e ficar alimentando eles com a nossa pesquisa, né? Porque lá eles produzem ciência, né? Então aqui a gente faz umas buscas, como se fosse algo inferior, né? Menos relevante. Perfeitamente. O que mais temos sobre mulheres? O comentário da Winter já foi, né? Uhum. O comentário da Winter já foi. O Ticuriel, Kusikanki, Lélia, Spivak. Spivak, né? Spivak. Importante isso que a gente fala sobre ela. Ela traz ela vai falar do silenciamento, né, do subalterno, que ele é silenciado tanto pela violência do imperialismo quanto pelos interesses das elites locais. Então ela vai trazer essa explicação, né? Ela, na verdade, traz esse título, Pode o Subalterno Falar?
É uma pergunta pra gente pensar, né? Alguém quer... É interessante porque tem tudo a ver com a pergunta norteadora do bloco, né? Tudo a ver com o Quem nome fala do em nome de podcast. quem? Quem fala em nome de quem. E legal, provavelmente a gente vai encerrar nela, né? Interessante que talvez seja a maior fonte de uma resposta mais precisa para essa pergunta que a gente Repete a vai pergunta responder. norteadora de novo. Quem fala em nome de quem? Quem fala em nome de quem? Isso porque a gente nem falou da Lugones, né? Abre espaço para a pluriversidade. É verdade. Bom, da Lugones, eu lembro das críticas à marginalização do conhecimento, né? Aquela visão de que só é válido o conhecimento que é produzido dentro dos moldes e dentro do espaço da universidade. E a gente nem começou a falar de questão de gênero, né? Para falar a verdade também. Porque... Essa coisa da pluriversidade, né? Não se trata só, igual a gente tinha conversado antes, não se trata só de reconhecer como existente os outros tipos de conhecimento, né? A versalidade, nesse caso, é o enxergar do mundo do outro, dos outros povos e de outros lugares de onde pode vir conhecimento. Não se trata só de reconhecer como existente, se trata de reconhecer como válido. Mas isso é até problemático, porque para reconhecer como válido, você precisa estar numa posição hierárquica alta o suficiente para que você seja o sujeito capaz, né, que tenha esse aval, esse cargo de reconhecer. Então, para reconhecer é preciso já estar nesse pedestal, né? Não é qualquer pessoa que consegue reconhecer ou validar outros tipos de conhecimento. Tem que ser aquele que já está com o monopólio da coisa, né? Mas, eu, assumindo a minha pequenez, eu não posso, da minha forma, valorizar o outro? Pode. Mas isso não quer dizer que as coisas vão ser valorizadas só porque você fez isso. Porque você não tem, na sua pequenez, você não tem você não tem a possibilidade, você não tem poder para isso, entendeu? Então, até no momento em que a gente diz, não, é necessário reconhecer como equivalente, né? Como tão válido quanto os outros tipos de conhecimento. Até para isso, é necessário haver alguém que esteja nessa posição de poder já para tentar desviar um pouco dessa lógica. Eu acredito que isso depende de um grupo. Eu acho que se as pessoas se juntam para protestar contra isso, aí é quando elas começam a ter voz, sabe? Acho que isso que você falou de ter alguém que define, né, o que é reconhecível e o que não é, isso é como o nosso sistema funciona. Só que não quer dizer que a gente não possa fazer nada sobre. Só que, como o Gustavo falou, é a gente na nossa pequenice, né? Então precisa que haja um movimento, uma junção ali de uma galera que consiga protestar contra isso. Isso me lembrou a Erika Hilton, né? Que hoje é deputada federal, mas que ainda naquele cargo tão alto, para que ela consiga validar muita coisa aqui de nós, da marginalidade, ainda assim é uma dificuldade imensa, e aí gera-se até uma resistência, uma contra-resistência, né? Porque ela é resistência, mas uma vez que ela se coloca nesse lugar onde só pisavam aqueles que eram escolhidos para isso, cria-se uma contra-resistência, né? Realmente é um rio que flui contra essa validação. Perfeitamente. Senhora, senhor, algo mais a acrescentar? A gente guarda um pouquinho, porque a gente vai falar agora sobre pluriversidade. Para o último bloco, a gente aborda, por mais que a gente já tenha introduzido a pluriversidade, agora a gente vai de fato falar sobre isso, trazendo a pergunta norteadora. Existe apenas uma ciência ou existem muitas formas legítimas de produzir conhecimento? Gente, Existe produção... apenas uma ciência. Apenas uma ciência? A ciência é produzida apenas dentro do campus, apenas dentro das paredes da universidade? Por quê? Porque é assim que vem. Eu acho que tá errado, mas o mundo é assim. Isso que é triste, né? Existe conhecimento fora da universidade, mas o nosso curso mesmo.
você bota ciência no Google, você nunca vai achar uma linguística, que é uma ciência, né? As pessoas tendem a considerar a ciência algo mas tão único, que até a própria ciência humana, ciência social e tal, já é marginalizada dentro do grupo das ciências, né? Ainda mais coisas que sequer recebem o nome de ciência. Então, acaba que vira realmente algo tão marginalizado que a gente não reconhece. E a gente tenta reconhecer, lógico. Eu gostaria de dizer para você que existem vários tipos de ciência, mas não existem. Engessado, muitas vezes preso e associado ao campo das exatas biológicas, né? Bom, falando sobre pluriversidade, a gente viu aqui o Xavier de Holanda falando um pouquinho sobre a colonialidade mesmo, né? Não basta criticar a colonialidade, é preciso criar novas formas de pensar e produzir conhecimentos que valorizem saberes historicamente silenciados. E acho que seria até interessante, né? Não que a gente precise finalizar agora, mas retomar uma pergunta. Eu não lembro de especificamente uma pessoa que falou sobre isso, mas sei que a gente flertou com isso muitas vezes, e muitas vezes pessoas trouxeram algo muito similar àquela pergunta de: é possível ser decolonial dentro das instituições de ensino, dentro da academia, dentro do IFE, por exemplo? É possível? Tu acha? Seja sincera. Eu acho que não tem espaço para isso, que não é... Eu acho que não é oferecido espaço para isso, mas não quer dizer que a gente não tenha que fazer esse espaço por nós mesmos. Eu acho que depende da gente isso. Eu acho que em vários momentos a gente é incentivado, mas nos falta alicerce também para praticar isso. Mas eu não tenho uma opinião tão bem formada, porque isso é quase o comunista de iPhone. Vocês conseguem pegar essa analogia? Porque assim, o que é o comunista de iPhone? É alguém com um pensamento contra aquele sistema que ele vive, porém ainda vivente daquele sistema em que vive. Então, eu não consigo sair Se eu estou numa universidade e a universidade é assim, eu não posso sair da universidade para fazer coisas decoloniais, porque senão eu não vou ser ouvido. Então, eu preciso estar permeando esse campo, ou esse campus, para que em fissuras na parede eu consiga derrubar o muro, entendeu? Como as gretas trazidas pela Catherine Walsh. Acho que um exemplo legal são as novas formas de TCC, né? Que é uma coisa recente, além da monografia, que possibilitam, sim, um pouco dessa coisa que sai do tradicional ali da escrita acadêmica e dá oportunidade para a gente fazer outras coisas, né? Porque eu falei que a gente não tinha espaço, acho que talvez existam pequenos vãos, né? Igual você falou, pra gente entrar com essas ideias. Pequenos espaços de sobrevivência, como um brotinho ali que floresce no meio do concreto. É exatamente isso. Mas até quando, né? Até quando a gente vai se contentar só com essas frestas? Não, eu não posso falar. Matei o bagulho. Matei o bagulho.